Senhores, senhoras, Bezrat Hashem, dando continuação ao Pirkei Avot, Perek Aleph, o primeiro Perek, Mishnah Yud Zayin, a Mishnah 17. Shimon beno Omer, Shimon, filho de Rabban Gamliel, diz, Kol yamai gadalti ben hachachamim. Todos os dias da minha vida eu cresci entre os hachamim. Velo matzati laguf tov ela shetika. E não encontrei melhor para o guf, para o corpo, para a vida, nada melhor do que o silêncio, do que a shtika. 1. 2. Velo a midrash aikar. O Rav diz que não o estudo é o principal, é a masse. É o estudo que te leva ao ato. 3. Vechol amarbet varim mevichet. E todo aquele que aumenta a sua fala, infelizmente acaba tropeçando, pecando. Shimon beno é o famoso, conhecido Rabbi Shimon ben Gamliel. Ele era Nasi Rosh HaSanedrin, do povo de Am Israel, cabeça do Sanedrin, na destruição do segundo Bet HaMikdash. Vocês lembram que o pai, falamos aula passada, viveu muitos anos no seu posto, o filho cresceu. E ele, Rabban Shimon ben Gamliel, um grande sábio, não teve muitos anos ocupado no seu posto. Por quê? Porque ele foi, infelizmente, um dos 10 a sarar o Gemalchut. Tem discussão, mas vamos pela linha que diz que esse é o Rabbi Shimon ben Gamliel, dos 10 que foram mortos junto com Rabbi Akiva, com Rabbi Elisha ben Abuya, outros grandes Chachamim, certo, que também foram mortos, certo, a sarar o Gemalchut. E ele foi o primeiro dos 10. Rabbi Shimon ben Gamliel, por ser Nasi, foi o primeiro dos 10, os romanos mataram ele, e no caso, os romanos queriam acabar com a moral de Am Israel, e Baruch Hashem não conseguiram, por isso que estamos hoje aqui. Pelo contrário, a sarar o Gemalchut deram força, esses 10 deram força para Am Israel até hoje. Ele, como grande sábio, percebeu, como todos que nós estudamos aqui em Pirkei Avot, deu 3 conselhos fundamentais. E o primeiro é muito, muito importante, é super atual e sempre vale a pena repeti-lo. Nós vamos entender por quê. Porque ele é a base da sustentação do mundo. Como assim? A linguagem dele é interessante. Ele fala, Shimon ben Omer, Kol yamai gadalti ben hachachamim. Se é um filho de Rabban Gamliel, onde ele vai viver? Na casa dele, que queriam frequentar? Só rabinos, não é verdade? Quer dizer, era um entre e vem na casa do pai dele de rabinos. Então, lógico que ele fala, Kol yamai gadalti ben hachachamim. Mas ele vem dizer aqui uma coisa interessante. Olha a expressão, Kol yamai gadalti. O que é gadalti? Eu cresci, me elevei, subi. Meu nível espiritual, Baruch Hashem, eu cresci por ter convivido, estar próximo a Chachamim. Se uma pessoa quer crescer, quer se elevar na vida espiritual, é fundamental ele viver com pessoas dessa forma, Talmidei Chachamim, temente Hashem. Então, isso que o Rav está dizendo. Kol yamai gadalti ben Chachamim. Lógico que tinha Chachamim entre sai na casa dele e na casa do pai. Certo? E ele cresceu. O que ele detectou de tanto entre sai? Certo? Ele podia detectar muitas coisas grandes que sirvam para nós, convivendo com grandes Talmidei Chachamim. Não era um stam. Geonei Olam, gigantes eram. Certo? Como estou dizendo, como Rabbi Akiva e outro, Rabbi Yoshua,
Rabi Tarfon, um monte. E ele diz que ele não encontrou melhor do que a shtiká. A shtiká significa o silêncio. Agora nós vamos tentar entender o que significa esse silêncio. É ficar mudo? Vamos lá, vamos pensar, analisar juntos. Se é do lado espiritual, da forma de tefilá e estudo de Torá, a gente tem que falar. Como são shiurim? Falados. A tefilá, como a pessoa faz? Fala. Não existe fazer tefilá olhando com os olhos. A tefilá tem que mexer pronunciada. Certo? O estudo de Torá, também, quanto mais mexe a boca e lê e pronuncia, mais memoriza. E quando uma pessoa fala em voz alta as coisas, lembra mais, não tem dúvidas. Rav Seruia fala, por exemplo, é lógico, ele fala, uma pessoa que faz berachá em voz alta, é menos probabilidade que ele fique na dúvida, será que eu fiz ou não? Porque acabou de fazer em voz alta. Quem faz em voz baixa, tende a esquecer. Será que eu fiz? Não lembro. Mas quem faz em voz alta, lembra. Então isso é em berachot, isso é uma tefilá, isso é um estudo de Torá. Então quanto mais se fala, mais se estuda, melhor é. Agora, por exemplo, ele falou, se nós vamos pegar a linguagem, Kol yamai gadalti ben hachamim, velo matzati laguf tov el hashtika. Lo matzati laguf. Não encontrei melhor para o corpo do que o silêncio. Ou seja, a Torá você tem que estudar quanto mais Torá, que é espiritual. Tefilá é espiritual. Só que na guf, o que envolve o guf, o corpo, a vida física, quanto menos se falar, melhor. Isso eu quero, Bezat Hashem, com a permissão de vocês, analisar isso aqui. O que significa quanto menos se falar, melhor? Vamos tentar analisar. Tem algumas opiniões na explicação de tudo isso que nós estamos lendo aqui. Nós podemos dizer, bom, o trabalho da pessoa é falar. Falar um determinado posto numa fábrica ou algum... Ele fala, com as mãos fala. Professor, telefonista, agora precisa falar. Ou não fala porque não tem ninguém do lado dele onde ele trabalha. Quer dizer, o que significa falar ou não falar? Ou fala demais ou não fala. Às vezes depende do trabalho, do lugar. Então, lógico que envolve quando não é preciso, já é a mais, já não é positivo. Tudo que é preciso, que a sabedoria é saber o que é preciso. Se é trabalho, vamos falar assim. Você sabe o que é trabalho, o que é conversa. Então, o que é preciso não passa do que o Rav está dizendo aqui, que não fala. Isso não está incluso. Ou seja, é o a mais à toa, papo furado, está... Muitas vezes a pessoa não é bom ela falar, e sim ela ficar besheket, muda, em silêncio. O Rav Bartenura, que é o principal aqui, que traz a comentarista da Mishnah, ele diz uma coisa interessante. Ele explica essa Mishnah não só no sentido de não falar muito, de ficar mais em silêncio. E nós vamos falar por que é bom ficar em silêncio e o que evita quando fica em silêncio. Mas o Rav diz que muitas vezes você tem o que falar e o que falar e você se segura e não fala. Principalmente quando, por exemplo, alguém vem te insultar, te ofender. Você tem vontade, é o momento de você querer responder, falar, devolver e acrescentar e você cheque. Esse momento, o Rav diz, Lo matzati laguf tov el hashtika. Se você quer ser grande, não responda. Você quer uma coisa boa para o teu guf? Sheker. Como que é? No sofás, provavelmente, para não sujar, aqui que coloca um produto chamado, não sei repetir o nome, mas qual é a função dele?
me ajudei. Impermeabilização. Vai. O guf da pessoa, o corpo da pessoa tem que ser assim. Eu estive conversando semana passada com algumas pessoas que precisavam de uma força. E exatamente esse era o problema, que tudo levavam para o coração. E quando fala, eu sentia dor, porque ele falava não pela garganta, falava do coração. Quer dizer, a voz saía do coração e não da garganta. Tem pessoas que não deixam, tudo engolem e levam para o leve. Aí acaba com o corpo. Aí acaba com seu espírito, com sua alegria. Isso não é saudável. Mas não é por isso que agora, então, já para ficar saudável, tem que começar a gritar, falar, fala, solta, solta. Não. O ideal é que nem a gente deu o exemplo do sofá. Deixar escorregar. Engolir de uma forma que não fique e que você não exploda depois no final. Essa é a Chokhmah, isso que o Rav diz. Se uma pessoa chega nesse nível de esticar o agadol, esse é o grande. Por quê? Porque evita muitas coisas. Começa com um, o outro vai. Você quer cortar mais rápido? E quer ganhar dele, até mesmo entre nós, quer deixar ele mais nervoso? Fica bexek. Tie gadol. Seja grande. Chachamim falam, Shomea cherpato, ouviu um insulto e silencia uma ofensa. Quer dizer, eu tenho, vamos dizer assim, a razão por que responder. Não é que eu estou falando à toa porque eu não quero responder. Eu tenho o porquê, a razão, a vontade, e mesmo assim a nishotet, essa pessoa ela vai ganhar uma grande recompensa. Ou seja, Chachamim falam, uma grande profissão onde a pessoa deve aprender no mundo quando ela vive é saber ser mudo e lento. Mudo. Não é fácil, porque a natureza do ser humano, certo? Não é ser mudo, e sim falar, responder. E eu vou trazer provas. Nós lemos, só para enfatizar o que nós estamos falando agora, como essa pessoa ela é grande. Nós lemos no Hokle Israel essa semana, na Parashat Tetzaveh, no terceiro dia. Amru Rabotenu Zichrono Livracha, En haolam mitkayem, ela bemi shebolem pi b'shad meriva. O mundo ele só se sustenta aquele que engole, certo? E não fala, e não grita, não responde, numa hora que foi insultado de briga. Ou seja, Olam mitkayem, aquele que engole b'shad meriva. Como está escrito, Tole eres al belimah. Boreolam diz, vai te pagar uma recompensa. Por você eu sustentei o mundo. Quando? O que eu fiz? Você ficou quieto numa hora de mal-entendidos, de briga, você ficou na tua. Boreolam diz que isso sustenta o mundo. Mas é injusto, não é injusto. E você ficou quieto mesmo assim? Muito bom. Boreolam gosta de você, como está escrito. Hanelavim venam olvim, shomim herpatá venam meshivim. Todas essas pessoas que são insultadas, xingadas e não respondem, diz a Kadosh Baruch Hu, ela gosta delas, ketzet hashemesh bigvurato. Vamos tentar explicar de uma forma simples. Qual é a intensidade do sol mais forte durante o dia que sai com os raios mais fortes? Meio-dia. Quer dizer, com essa intensidade a Kadosh Baruch Hu gosta de você. Hashem gosta de você. Se você sabe se controlar e ficar na tua, e não vão dizer que isso não passa, passa por dia, a pessoa passa isso, alguém fechou ela, pisou, fez alguma... Só arrumar isso aqui.
passou por ele, não cumprimentou, começou a... virou a cara. Tadun oto lekav zechut. Julga ele para o lado positivo. Não me falou Shabbat Shalom? Não seja crica. Toda hora, não me chamou, não me ligou. Não... Deixa. Me ofendeu. Não se ofende. Vamos começar a ser um pouquinho mais fortes. Como usa, pare de ser um pouco como se boneca, não é assim? Seja mais forte. Você que dá, porque senão a pessoa não consegue viver. Toda hora, vamos começar a ser um pouquinho mais forte. Não estou justificando que a pessoa possa ofender os outros, insultar, xingar. Está totalmente errado. Mas nós temos que começar a trabalhar a ser um pouquinho mais fortes. Ok? No caso aqui, o principal é silenciar, Rabotai. É muito importante. Agora, por que eu estou dizendo isso, que faz parte da natureza do ser humano? Porque nós sabemos, como diz o Kuzari, nós temos domem, que seria mineral. Nós temos chai, tzomer, desculpa. Tzomer seria vegetal. Chai seria o animal. E medaber, que é o homem, o ser humano. O que diferencia o homem do animal? O koach é a força da fala. Então, outra vez. Nós temos o domem, seria o mineral. O tzomeach, o vegetal. Chai, o animal. E medaber, a fala. Ou seja, você tem uma capacidade diferenciada do resto. Então isso é muito importante, você preservá-la. Dá valor a essa fala. Não gasta ela à toa. Hafetz Chaim fala isso no livro Shmirat HaLashon. Que nós todos temos uma contabilidade de palavras a serem ditas, faladas durante a vida. E se uma pessoa falar a mais, vai prestar conta. Quantas palavras eu vou saber que eu vou falar? Não sei. Fala o necessário. Se não é o necessário, toma cuidado, que pode ser que você está passando do limite. Mas cada um tem um número exato de palavras que pode falar nesse mundo. Você está perguntando se o limite dela pode ser, deve ser maior. Deve ser maior. Rabotai. Então, se é tão importante essa diferença que nós temos que dar valor a essa fala. Porque é o nível da pessoa. Se considerar Adam, que é um nível alto, ainda bem que o microfone não está com vocês, que ninguém ouve o que está. Deve contar. Então, vamos lá. Rabotai, então se é um nível de Adam, se ele é importante preservar o que é falado. Isso é muito importante, quer dizer, não descer o nível na fala. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que eu fiz isso no Beit HaKnesset. O que é mais fácil? A pessoa vai se arrepender mais fácil ou se arrepende mais? Quando fala ou quando não fala? Quando fala. É unânime, Baruch Hashem. Lama, por quê? Exatamente, não tem como voltar. Mas quanto mais vezes a pessoa se arrepende, outra vez, a pessoa se arrepende mais quando ela falou do que quando deixou de falar. Não estou dizendo que não existe se arrepender quando deixou de falar. Existe, com o exemplo que você está dizendo, mas quanto mais vezes na vida, quantas vezes, muito mais se arrepende quando falou do que quando não falou. Por que eu fui falar? Zotomeret quer dizer que grandes sábios diziam, toma cuidado na tua fala, porque se você tende a se arrepender. Então tem que tomar cuidado e não falar, tomar mais cuidado. Morai Rabotai, a gente leu na Mishnah, que é o terceiro ponto, tudo aquilo que aumenta a fala traz pecado. A destruição do mundo
Começou, diz o Rav Bartenura, por esse problema, que Havá falou com a cobra a mais do que ela tinha que ter falado. Porque ela perguntou, o que Hashem falou para você? Hashem falou que não pode nem comer nem tocar. Quem mandou você falar tocar? Aí ela empurrou, a cobra empurrou Havá, tocou, não aconteceu nada. Mas porque ela falou demais. E nós estamos pagando isso até hoje. O Rav, como ele percebeu que ocorreu a destruição do Bet HaMikdash, Horban Habayit, Kaal Kadosh, não é só a destruição no mundo do Bet HaMikdash, e sim de muitos lares, ocorrem destruições por esse problema. Por falar, por usar essa boca, não dizer como o Rav diz, Tia Besheket, silencia. Não tudo que você tem na barriga, de crítica, de observação, certa, tem que ser dito. Não fala. Se acabamos de falar aqui foi unânime, muitas vezes se arrepende. E muitas vezes, já que vocês falaram, eu quero o silêncio, tá? O teva da mulher, ela é mais forte, a natureza da mulher, do que o homem, porque Hashem criou assim. Mas elas têm uma força para o bem ou lo aleno para o outro lado. Porque elas têm uma força de poder convencer o homem. É como mais um veneno que penetra no homem. Eu vou dar exemplos. Tem, por exemplo, já vou te ouvir. Vou te dar exemplos. Por exemplo, ser sogra, ser nora. Sem observações, por favor. Liot besheket. Ficar em silêncio. Não, mas eu preciso falar. Eu não aceito. É minha casa. Então ela já vai embora. Se vai, né? Fica. Tá bom. Muda, quando ela foi embora, tira outra vez. Então, fora a tua, vai, fora a tua. Quantas vezes poderíamos evitar mal-entendidos por observações? Cunhados, cunhadas, irmãos, você trabalha, você pega menos, ele está te usando, você ganha menos, ele ganha mais. Ele estava trabalhando na boa, se dava bem com o irmão, achava que fazia tudo tranquilo, vem a esposa, liga a ele. Você está ganhando menos, você está tirando menos, está tirando mais. Um dia ele rebate ela, mas ela começa. Ele chega lá no trabalho, na fábrica e já manda bala. Não vem dizer que isso não existe. E aí entra um Horban do lar, da Mishpachá, da cidade, do Betacneset, de tudo. Isso acontece. Por quê? Começou a falar. Teu marido está contente? Está trabalhando bem? Está ganhando? Tá bom que você não está conforme porque você acha que ele não está tirando que nem o outro. Mas se ele está bem, o importante é o espírito dele estar bem. Para pensar se for o contrário. O que vai acontecer daqui a alguns meses? Vai ter separação, vai ter briga, não vão se falar, não vão sentar na mesma mesa, não vai ter Lela Seder, não vai ter Shabbat, não vai ter convite, não vai ter... Isso não acontece? Acontece. Por quê? Alguém começou a falar. É grave. Aí é o Horban Habayit. Começou com a fala. Isso é natureza, Rabotai, é bomba isso aí. É palavra. Quantos de nós podemos dizer, para que eu falei? Se eu não falasse, íamos estar de bem. Vamos tentar entender o teva da pessoa muitas vezes. Quanto vale para fazer um passeio? Acho que já falamos isso algumas vezes. Com um foguete para a Lua ou para dar uma volta na Terra. Quanto custa? 20 milhões de dólares?
por aí, acho que eu vi uma vez que custa por aí $20 milhões. Você tem direito a dar uma volta. Muito bem. Se eu ofereço para vocês uma viagem para o Olam Haba, para o Gan Eden, quanto custa? Tem valor? Grande, não é? Com volta. Hã? Vai e volta, quanto? Quanto custa? Lógico, você imagina. O que nós vamos lá ver no Gan Eden? Quem, por exemplo? Hã? Não entendi. Além da verdade, mas que pessoas? Abraham, Isaac, Moshe, Tzadikim, Rambam. Vale muito, não vale? Vamos supor que daria para você ver todos esses. Esse é o passeio. Vocês topam de vir comigo? Muito bem. Mas vamos fazer que cada um tem que fazer essa viagem sozinho. Tá bom? Sozinho. Vai sozinho e volta. Muito bom. Só que com uma condição. Quando vai e volta, não pode contar nada para ninguém, nem foto. Não? Ninguém vai querer. Não. Nada, nem contar, nem falar, nem foto, nada. Não? Por que não falam que queremos ir? Porque o Teva, a natureza do Ben Adam é que ele vai falar, mostrar. Ainda mais que com celular é mais fácil, né? É fácil. E fala demais, porque se ele estava 5 minutos num lugar, quanto tempo ele vai contar que estava naquele lugar? 5 horas, o dia inteiro. E então, achei da conta, ele estava lá, só tirou uma foto e pronto. Não, eu estive lá, eu sei. Você só estava lá, tirou uma foto de passagem. Não, Medaber, ele gosta de falar, não tem problema. Enquanto que é paisagem, fala. Mas o problema é falar de situações de pessoas. Isso é gravíssimo, isso é bomba. Conhecida a história do Hafetz Haim, que ele aceitou uma vez ser acompanhado com uma pessoa, com outro Rav. E ele foi, na viagem, numa pousada de Eudim. Passou um dia, 2, comeram tal. Quando terminou, chegou a dona da pousada e falou, Hacham, estava bonito, gostoso. Estava muito bonito, gostoso, muito obrigado. Perguntou para o acompanhante do Hafetz Haim, também estava lindo, bonito. Mas deixa eu lhes dizer uma crítica construtiva. Faltava sal um pouquinho no almoço. E se colocasse uma pinga de sal, fantástico. Diz a história que Hafetz Haim falou, daquele dia eu volto, não saio mais com você. Eu me cuido tanto, e você lá foi dizer, acabou comigo. Aí ele falou, você está exagerando. Não estou exagerando. Raham, eu só falei que se coloca um pouquinho de sal já ia estar show. Mas você sabe que a cozinheira, e se é uma almaná, uma viúva que precisava desse emprego? Vai chegar agora a dona da pousada, vai chegar na cozinha, vai falar, reclamaram que não tinha sal. Como eu coloquei? Você está dizendo que o Hafetz Haim é mentiroso? Você desrespeitou Chachamim? Vai perder o emprego! Chegou o Rav e falou, Hafetz está exagerando. Vamos lá. Diz a história que eles pegaram a moça, a dona, dando bronca, e era uma almaná, uma viúva que precisava do emprego. O que eu falei? Que faltava sal. Tochal! Come! O mundo vai... O que vai acontecer? Está sem você sal. Alguém fez a comida. Alguém limpou, passou mal a camisa. Tá bom? Com maldade, mal. Fez com maldade a comida. Certo? Vadai shelo. Então por que criticar, falar, anunciar? Zé Horban. Isso é destruição. Chachamim falam, se é para ter uma profissão, a profissão de mudo. Por quê? Porque a recompensa de ficar em silêncio nas horas que eu quero falar e eu me seguro,
Não tem mais do que acima disso. Eu trouxe uma vez, que eu li, acho que no Rav Levinstein, que nós aprendemos, Mesirut Nefesh, a pessoa se entregar para Hashem, até mesmo no Esh, no fogo do Sefardeim, nas pragas de Pesach, certo? Eles se jogaram até mesmo em toda que é, né, os sapos, as rãs, no Sefardeim, nas casas dos egípcios, em tudo que é lugar, até no corpo deles e até na lareira, no forno e tal. Eles se jogaram, e Mamash Hashem mandou, eles foram lá. Todos morreram, menos esses que caíram no fogo, viveram. Se aprende de lá muita coisa de Mesirut Nefesh, de se entregar a vida para o fogo. Teve outro animal que também ganhou uma grande recompensa quando nós saímos do Egito. São os cachorros, que não latiram. Os cachorros não latiram. E por isso está escrito, e nós estudamos, que se alguém faz uma shechitá e saiu errada, ou tem um furo no pulmão do animal, tal, se dá essa carne, lakelev, se dá para o cachorro, por recompensa dele não ter latido na saída do Egito. Pergunta ao Chachamim, não está escrito que você tem que dar essa carne para os sapos, para as rãs? Puxa, se jogaram no fogo. E a recompensa quem ganha são os cachorros, por não laterem. Mas, sabem o que é? É mais difícil, Rabotai. Vamos falar assim, é mais fácil de jogar no fogo do que ficar mexendo. Impressionante. Mas por quê? Porque o cachorro, ele soube mudar a sua natureza. Toda hora ele late. Então ele conseguiu ser forte, se dominar e não later. O homem também tem essa natureza de falar, mas se Hashem deu força, como diz o Hafetz Haim, de Shmirat HaLashon, porque está escrito na Torá que não pode falar, que você não pode espalhar, falar shonará, fofoca e tal. Então, porque a gente tem força de se segurar, não é impossível. Dá para silenciar. Rabotai, se nós paramos para pensar, estudamos história, infelizmente, muitas desgraças de Am Israel começaram com o pé, com a boca. Sempre começou com a boca. Baal Shem Tov dizia o seguinte: se uma pessoa ficar 40 dias besheket, ela consegue ter Ruach HaKodesh. Ela consegue ter essa inspiração divina. Quanto nós conseguimos ficar besheket? Quanto? Mas quanto tempo? Nada. Ele falou 40 dias. Eu estive pensando agora na Tefilá no Bet Knesset, quando eu estava preparando aqui o Shiur. Não é à toa que a Kadosh Baruch Hu proporciona a tecnologia dos aparelhos, principalmente telefônicos, celulares e tal. Porque onde lá, vamos dizer assim, o Yetzer Hara está lá, porque telefone, WhatsApp, tudo. Lá que nós temos que ter muito cuidado. Está muito fácil, a tecnologia está demais, está andando super rápido, tal. Que, aliás, entre parênteses, o Hafetz Haim fala que toda essa tecnologia foi feita porque Am Israel precisava de emuná. Antigamente, não precisava de tudo isso, porque já tinha essa fé, que Hashem enxerga, que Hashem ouve, certo? Só que foi se perdendo essa fé. Então, Boreolam, através desses aparelhos, tem que mostrar que existe você ouvir mesmo sem você estar. Existe você enxergar, ser filmado com uma câmera. Por isso que Hashem mandou isso aí, para fortificar nossa emuná,
que existe você falar e outro te ouvir longe. Então, lógico que a Kadosh Baruch Hu possa ouvir. Nessa semana, alguém falou para mim que existe detectar vazamento na parede com um aparelhinho. Então, as paredes têm ouvidos. Pachut. Quem vão testemunhar depois de 120 anos? Nossa casa são as paredes. Não é verdade? O que nós fizemos dentro de casa, dentro da loja, dentro do escritório, tudo isso é testemunha. Kal Kadosh Seag la Chokhmah Shtika. Falam Chachamim que é tão boa a Shtika para um Chacham. Para um sábio, para uma pessoa que tem muita sabedoria, é muito bom esse silêncio. E para um tipesh, certeza que é bom. E não só isso. Um tipesh, um tolo, se ele ficar em silêncio e ele tem uma boa aparência, aqui que nós podemos falar? Chacham. Se ele abre a boca, estragou tudo. Então a melhor saída qual é? Sheket. Que te considerem Chacham, Yoterto, fiquem de Sheket. Só para falar um pouquinho dos dias de hoje, nós falamos, Abolem pi mevi geulat laolam. Aquele que sabe engolir e fica de Sheket, ele aproxima a Geulah, o Mashiach. Um dos exemplos que Bezrat Hashem vai acontecer logo, é Rachel Imenu. Am Israel, por Rachel, Baruch Hashem, a Kadosh Baruch Hu aceitou o argumento de Rachel Imenu, que por ela nós vamos voltar para Eretz Israel, Jerusalém e construir Bet HaMikdash. Um grande argumento dela foi que ela silenciou. Ela silenciou na hora que ela soube que o pai trocou ela por Leá. O Navi, na hora da destruição do Bet HaMikdash, foi para todos os Avot HaKedoshim, para todo mundo, Moshe, todo mundo, ninguém conseguia um argumento para, entre aspas, convencer Hashem. Rachel teve. Qual? Hashem, eu fiquei besheket. A tal ponto, o silêncio de Rachel, olhem só, Kal Kadosh, até onde é o tal ponto o silêncio de Rachel. Quando chegou Reuven com os Dudaim, com as flores, veio Rachel e pegou as flores de Reuven, que era para Leá. O que falou Leá para Rachel? Não basta que o quê? Que você pegou meu marido e você agora se pega as flores? Se eu fosse Rachel, o que queria responder para Leá? Eu peguei teu marido? Falaram Chachamim, assim os Mefareshim. Ela nem explicou na hora que deu os sinais que ela combinou com Jacob. Quando ela deu para Leá os sinais, não falou que era sinais. Não falou que é segredo. Não falou, faz isso que você está feita. Que eu combinei com Jacob. Não falou nada. Leá foi como se fosse minha vez de casar. E Rachel, estudando o shiur de Kalá, a madrichá ensinou que tem que fazer esses sinais na hora de entrar na roupa. E Leá fez. Mas nunca achava que era o quê? De Rachel. E Rachel o quê? Silenciou. Vem Rachel e fala para Hashem, se eu silenciei e não fiquei com ciúmes da minha irmã, você, a Kadosh Baruch Hu, vai ficar com ciúmes da Avodah Zará? E vai destruir o povo? Não vai fazer ele voltar para Jerusalém? Ou seja, o silêncio de Rachel salvou a Israel. Quem é descendente de Rachel? Shaul. Shaul HaMelech, um dos méritos de ser rei, porque era Anav discreto e não falou para ninguém que ele foi escolhido para ser Melech. Por isso mesmo, por ser discreto e silêncio, não espalhou. Se eu vou ser Melech, amanhã está
em todos os jornais, porque eu vou ligar para todos vocês, vou falar que você é Melech. Ele não falou para ninguém. Quem mais descendente de Rachel, que também salvou o povo? Esther. A Megillah diz que usaram com Mordecai, Esther, uma tática. Qual foi a tática? Você não fala de que povo você é. Você vai lá com Ahasverosh, que ele precisa escolher uma esposa. Etamavet molatá, você não fala. Teu povo, onde você não fala. Não perguntem como Ahasverosh casou com ela e toda hora ele incitava, ficava louco. De onde você veio? Que povo você é? Não sei, esqueci. Não me chané. Mas como? Diz o Midrash que ele tentava provocar ela. Tá? Então vou casar com outras para ela falar. E casava com outras e ela não falava. Mordecai, você fica quieto. E ele ficava, Ahasverosh, até que conseguiu tramar a vinda de Amã na Seudá e dizer de que povo é. Quer dizer, Ahasverosh estava tão curioso, 9 anos, que casou com uma mulher que não sabe de onde é, que povo, e ela conseguiu fazer a Amã vir, e aí ela falou de que povo ela é. Aí Ahasverosh falou, você falou? Ele quase, Boreolam fez ele matar Amã e tchau. Suportou um silêncio. Nós suportamos silêncio. Se eu falo para vocês, por favor, vou falar aqui um segredo. Não falem. Quanto dura? Por que vocês estão rindo? Dura ou não dura? Alguém põe a mão no fogo que dura? Quanto? Cada um põe por ele, senão do outro vai queimar. Nachon. Zé cachê. É difícil. Mas dá. Dá. Morai Verabotai. Se nós estamos vendo que Esther usou essa tática, e não só isso, eu vi uma coisa bonita, já que estamos falando de Rachel, Esther, Yosef, ele falou os sonhos. Vamos dizer assim, se ele não falasse, ia ser outra história. Mas ele se apressou e falou, não silenciou. Só que no final da vida, quando Jacob foi e ficou 17 anos no Egito, dizem Chachamim que nunca Yosef ficou a sós com Jacob. Nunca. Pelo medo de despertar a conversa em dizer que Jacob perguntasse, não me conta o que aconteceu, como você veio parar aqui. E Yosef silenciou toda essa vida, 17 anos, não entrava nunca sozinho, para não despertar essa conversa, ou seja, manteve segredo. Quer dizer, Jacob, vamos dizer assim, não soube da forma que aconteceu com Yosef, de tudo que aconteceu. E a primeira coisa que dava vontade era o quê? De contar. E não só isso, como você não fica sozinho? Que era o filho, vamos falar assim, preferido que Jacob ensinava mais? Yosef! Fala o Rapinchas, uma coisa impressionante. Ele deixou de aprender 17 anos, de subir espiritualmente pelo medo do perigo de falar. Se ele ficasse sozinho com Jacob, não é igual. Aula particular. Ele ia passar mais. Ele deixou de crescer, certo? Para não chegar a esse perigo de conversar e falar. Muitas vezes a gente fica nessa, como chama? Sem saída, como chama? Tem que sair.
desculpa, Coltu, até logo, a gente fala depois. Não, eu não consigo, ele me forçou a falar. Não, tenta fugir, de alguma forma, tenta fugir. Yosef, a princípio, vamos falar assim, fugiu, e não ficou com o pai, sozinho todos esses anos. Dá, quem quer silenciar, consegue. E a palavra vale uma moeda, o silêncio vale 2. Assim fala o Talmud. Se eu quero que deem valor da minha palavra, como tem que ser minha conduta? Além discreta, tem que ser em silêncio, porque se eu sou uma pessoa que me conhece em silenciosa, e quando eu abro a boca eu falo, significa que eu pensei. Eu valorizo minha palavra. Opa, se ele nunca fala, se ele falou, vamos prestar atenção. Alguma coisa tem. Então isso é muito, muito importante, Rabotai. O silêncio começa os problemas. A gente não sabe até onde chega. Certo? Se uma pessoa não mantém silêncio. Se ela mantém, berachá. Vamos começar a exercitar. Se nós queremos trazer shefa, berachá em nossas casas, em nossa vida, em nossa família, começar a manter o silêncio. Mesmo que eu tenha vontade de falar, vontade de criticar, vontade de fazer observação, cheque. Mas fala quando você pensou, você acha que tem que ser falado, é importante, fala. Da forma certa, lógico, fala. Mas não fala, não vai jogando. Zeloto, não é certo. Segunda coisa, rapidinho, que também é importante, Velo midrashu aikar el amase. O estudo é super importante para saber a prática, ou seja, a prática sozinha também não é boa, porque você não vai saber da forma certa de fazer a prática se você não estuda. Não existe piloto automático, seja a mitzvah que for. Tefilá, Shabbat, Taharat HaMishpachá, o que for. Tefilá, Tefilin, Talit, Seder de Pesach, Mishloach Manot, Matanot, não é piloto automático. Tem leis para você saber como funciona e quanto melhor você estuda, a tua prática vai ser melhor. Mas também não adianta só estudar e não fazer na prática. Mas o Rav diz, Velo midrash aikar el amase. O que é o principal? O maase. Mas esse maase só completa quando se estuda, através do estudo. Me compreenderam? Isso é muito, muito importante. E além disso, nós falamos Shabbat, faz 2 Shabbatot, que para que todo o Mussar, o que é Mussar? Toda essa ética que nós estamos estudando, quando alguém estuda Mussar, dê efeito, tenha efeito a pessoa, consiga transformar a pessoa, tem que estudar as halachot. Por exemplo, eu posso falar aqui 10 shiurim de Mussar, da importância do Shabbat. O que é o Shabbat? Está cheio. O que faz o Shabbat? É cheio de Mussar, não falta. Mas se não estuda as leis de Shabbat, esse Mussar não vai dar efeito. Só dá efeito quando se estuda as leis da coisa. Ou seja, todo livro de Mussar é chamado livro de Halachá. Então, nós estamos falando aqui a importância do silêncio, de tudo que traz e tudo de grave que traz a pessoa a falar. Só dá certo quando começa o quê? A exercitar e silenciar, pôr na prática. Ou estudar as leis de Lashon Hara, Shemirat HaLashon do Hafetz Chaim. Rabotai, não sabemos quanta berachá traz quando a pessoa cuida do Lashon Hara. Quanta berachá. É uma das coisas que mais traz berachá, mais arruma coisas, consertas, cura, tudo é Shmirat HaLashon, é cuidar a boca. De tão grave que ela é, o oposto de berachá é grandíssimo, não tem maior que ela. Por quê? Porque nossa boca é pura, kedoshá, santa.
a tefilá sai da boca, o estudo da Torá sai da boca. Tem maior que isso? Tem mais que isso? Do que tefilá e Torá é a boca. Não podemos impurificar essa boca, certo? Não podemos baixar o nível, sujar a boca. Rabotai, uma vez chegou um bahur, um jovem que estava se afastando do caminho, e o Rav dele perguntou para ele se ele pode ir para o Rav Steinman. Vamos no Rav Steinman, Rav Shalom. Vai, quem sabe ele te dá uma força e você melhora. Aí o garoto chegou para aquele Raham e falou, eu aceito, mas com uma condição que você me deixe falar. Se você me deixa fazer uma pergunta para o Rav Steinman, eu aceito conversar com o Rav Steinman. Diz a história que o garoto estava tão grave que, aceito, vai. O importante é você ir lá e ver o Rav Steinman. Chegou o Rav Steinman, ele chegou lá, o garoto começou. O Rav Steinman cumprimentou ele, tem uma pergunta, pode falar, o Rav Steinman falou, pergunta, pode ser que você tenha um problema, então quem sabe eu vou te ajudar para você voltar. Raham, me fala uma coisa, você já experimentou e gostou de um steak com batata frita e cebola bem assada? O Rav que levou o garoto, ouviu a pergunta do garoto, ficou meio assim, né? O Rav Steinman não entendia, ficou assim olhando para o garoto. Falou, tá bom, isso se o Rav não comeu ainda um steak gostoso, um bife gostoso. O Rav já tomou um sorvete de 3 bolas, um de flocos, de doce de leite e chocolate, tal, bem gostoso, com calda de... Ajudem, que mais? Chantilly, tudo. O Rav fez assim, que eu fui trazer esse garoto para cá? O Rav Steinman foi mandar embora. O Rav Steinman perguntou, mas o que você quer de mim? Que xelote? Eu nunca comi isso. O que você quer de mim? Aí o garoto falou da mesma coisa que o Rav falou, que não sentiu o gosto do steak, da batata frita e do sorvete. Todo mundo fala, estuda lá que você vai sentir o gosto. Que é matoca, a Torá é doce, começa a estudar, começa a fazer tefilá, começa a ler teilim, que isso é doce. Eu não sinto nenhuma doçura. É a mesma coisa que o senhor não sente o gosto de um bife, eu não sinto o gosto de uma tefilá, de um estudo de Torá. Onde está aqui uma toca? O Rav Steinman pegou a pergunta do garoto e respondeu de uma forma linda, fantástica, que é o principal onde eu quero chegar. Ele respondeu para o garoto falando o seguinte, o que tem uma das coisas mais doces que existem no mundo? Dvash, na verdade, mel. Ela é super gostosa, doce e tal. Mas se eu tenho uma coisa na boca, como uma afta, não tem uma das coisas, eu vou gostar do mel? Vai me queimar, certo? Vai me arder. Mas como? Ele é doce. Mas você tem uma afta na boca. Vem, o Rav diz a mesma coisa. Se você quer sentir a doçura de uma tefilá, a doçura do estudo de Torá, cuida da tua boca que não tenha nenhuma doença espiritual, chamada lashon hará, chamada mentira, sheker, chamada fofoca. Isso são aftas. Se você vai cuidar da tua boca, de parar de falar lashon hará, rehilut, fofocas, palavrões, aí Bezrat Hashem você vai começar a sentir o gosto do mel da Torá. Ou seja, se uma pessoa quer que suas palavras tenham um peso e tenham berachá e funcionem, cuidem da sua boca. Porque uma pessoa que cuida e quando fala, Kadosh Baruch Hu diz, essa pessoa cuida e ela falou, ela tem força. Vai ser cumprido. Ou seja, peçam berachot de pessoas que silenciam. Porque quando ela fala, tem força. Isso é importante.
E por último, Bechol amarbe dvarim mevichet. Não vou me prolongar, mas acho que vocês entendem que, infelizmente, sempre pecados graves começam com uma conversa. Um telefonema, conversas. Não, a gente conversa sempre profissionalmente. Começa profissionalmente, mas tem que tomar muito cuidado. Não, é tudo, ela senta aí, eu sento aqui, é tudo, não, é profissional. E etc. Sabe fazer profissional. Depois fica tarde demais. Minha amiga, meu amigo, eu me abro, eu me sinto bem. Tá. Começou com o quê? Com uma conversa. E aí vai. Não pode falar? Pode falar. O necessário, o que precisa. Pode. Precisa, pede o que precisa, pronto, acabou. Precisou, acabou. Isso é muito importante, Rabotai. A gente ouve isso ultimamente em notícias. Hashem Yishmor. Hashem Yishmor. Mas não só fala, mensagens, WhatsApp, tudo. Não sei, as pessoas se expõem muito fácil, tomam muito cuidado nessas fotos, Todo mundo vê essas fotos do WhatsApp, todo mundo vê essa... Toma muito cuidado. A pessoa tem que ser um pouco mais discreta. Nós estamos falando hoje no Beit HaKnesset, né? Não é que eu tenho um problema, eu não particularmente, me desculpem, mas eu nem sei, mas tem muitas vezes quando a gente vai em festas, em casamentos e tal, quanto você pode ficar falando? Quanto papo? Que papo? Deveria orar? Vamos falar. Exatamente, deveria orar, muito bem. Desde a Rupá até a festa. Shirbu Simachot Israel, Vadai. Todo mundo, que todos nós temos festa. Mas, quanto podemos falar? Quanto? Temos que silenciar na hora da roupa, ficar em silêncio. Mamash. Então, tomar muito cuidado com o último ponto que o Rav diz assim. Kol amarve besicha mevi het. Pode ser entre homens também. Se falamos muito, pode causar um lashon hara, porque que novidade eu vou trazer? Depois de falar o que eu preciso. Uma fofoca, ou de alguém, não é? Quanto tempo podemos falar? Ou as mulheres, quanto tempo podemos falar? Se não vamos trazer uma fofoca, uma criatura. Então tem que pôr limite nas conversas. O que é preciso, fala. Tudo que é preciso de verdade, às vezes para se abrir é preciso, fala, isso está permitido. Mas que não vire a rotina, entendeu? É preciso, fala. Conversas profissionais, precisa, liga, fala. Mas não dá intimidade. Tem que tomar muito cuidado. Porque sempre começa, infelizmente, com conversas, com simpatia, certo? Com ren. Vocês, Baruch Hashem, são muito inteligentes. E se não cabe a mim falar isso, quem vai falar? A gente precisa falar disso. Toma muito cuidado, que Yetzer Hara, isso é tzniut de Am Israel, isso é ta'ara de Am Israel, isso é pureza de Am Israel, isso é kedushá de Am Israel. E Be'ezrat Hashem, quando uma pessoa cuida, começando por ela, cada um começa por ela, a se cuidar, a fechar a boca, a manter silêncio e falar quando precisa, Be'ezrat Hashem, cada um aqui vai melhorar a si mesmo, vai melhorar a sua família, vai melhorar a sociedade, e Be'ezrat Hashem vamos conseguir trazer a Geulah Shelema. Amém, querida. Senhores, senhoras, Be'ezrat Hashem, dando continuação ao Pirkei Avot, Perek Aleph, o primeiro Perek, Mishnah Yud Zayin, a Mishnah 17. Shimon beno Omer, Shimon, filho de Rabban Gamliel, diz, Kol yamai gadalti ben hachachamim.
todos os dias da minha vida eu cresci entre os Chachamim. Velo matzati laguf tov ela shetika. E não encontrei melhor para o guf, para o corpo, para a vida, nada melhor do que o silêncio, do que a shtika. 1. 2. Velo amidrash aikar. O Rav diz que não o estudo é o principal, é a masse. É o estudo que te leva ao ato. 3. Vechol amarbe dvarim mevichet. E todo aquele que aumenta a sua fala, infelizmente acaba tropeçando.